Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los na nova aliança, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange à Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado Jesus Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus apóstolos, visto que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Graças a Deus. Caro espectador, neste vídeo em especial prosseguiremos no seguinte tema: apesar de a anterior aliança ter sido anulada, inclusive sua escritura, porque algumas vezes os santos apóstolos e demais obreiros em algumas pregações citaram textos da antiga escritura pertencente à anterior aliança. Graças a Deus. É no livro de Atos dos Apóstolos onde é possível conferir o ato de pregar executado pelos santos apóstolos, demais obreiros e igreja. Sim, observando as pregações lá constantes, uma a uma, como temos visto nestes vídeos, é possível conferir por que os santos apóstolos de Cristo e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura pertencente à anterior aliança que por Cristo foi anulada no Calvário. Sim, é possível compreender o porquê de eles terem feito isso. Entretanto, antes, para entendermos isso, é necessário perceber para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. Para quem? Ora judeus, ora gentios apegados à lei e aos profetas.
chamados de piedosos, tementes ou prosélitos. Sim, e para que o fizeram? Para que judeus e não judeus convertidos à lei soubessem que as promessas se cumpriram integralmente. Aleluia! Foi essa a razão de, em algumas de suas pregações, os apóstolos e demais obreiros citarem trechos da anterior escritura, para que judeus e não judeus prosélitos, seguidores da lei, soubessem que as profecias, as promessas todas se cumpriram em Jesus, e cumprindo-se, extinguiu-se a validade da anterior aliança. Graças a Deus. E podemos conferir isso em mais uma pregação, a 17ª, a qual consta também do livro de Atos, no capítulo 13, no verso 44 ao 51, que diz: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. É mais uma pregação de São Paulo e seus companheiros, ainda na cidade de Antioquia. Volta São Paulo e demais companheiros, pregadores do Evangelho, a visitar a sinagoga judia, aleluia, na cidade de Antioquia. Glória a Deus, para apresentar a judeus e a prosélitos, não judeus convertidos à lei, que as promessas já se cumpriram em Cristo e que a todos os povos é anunciado o Evangelho da graça de Deus e a nova aliança. Glória a Deus. E no verso 45, veja o que diz: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Desta vez, o texto sagrado do livro de Atos adverte a respeito da reação da maioria de judeus naquela sinagoga. No vídeo anterior, o caro espectador pôde reparar que São Paulo também anunciou em Cristo o cumprimento de todas as profecias, naquela mesma sinagoga. E muitos creram, muitos dentre ocupantes daquela sinagoga, judeus e não judeus prosélitos, creram na mensagem que Paulo fizera anteriormente. Na ocasião, São Paulo lhes disse: permaneçam na graça de Deus. E nesse espírito ele retorna no dia seguinte à sinagoga, só que desta vez se depara com a oposição dos judeus. Queremos advertir ao caro espectador: é do homem, é de todo seguidor de qualquer religião, quando confrontado com o Evangelho, quando advertido que a justiça não é por obras religiosas, mas por meio da fé no que Cristo fez, é próprio do homem, é próprio do adepto de qualquer religião se opor, se levantar, porque lhe falta entendimento para perceber que aquela mensagem não é para agredir seu credo, seu Deus, seus dogmas, seus preceitos, suas obras. Eles não percebem que a mensagem, na verdade, a mensagem do Evangelho é um grande alívio, é um grande socorro, é uma grande maravilha, é uma grande advertência de Deus aos homens que cessem suas obras e se escondam naquele que trouxe justiça por meio do seu sacrifício, Jesus Cristo. Aliás, em Atos 19, São Paulo, na cidade de Éfeso, também se depara com a oposição de seguidores da deusa Diana. Pessoas não judias que se levantaram contra São Paulo por vê-lo pregar em Cristo a salvação, a justiça por meio da fé. Quer dizer, não somente os judeus,
mais gentios, todos dentre todos os povos, sempre quando apegados a alguma prática religiosa, sempre quando apegados a alguma crença, alguma obra religiosa, a princípio resistem, a princípio não querem ouvir, a princípio se opõem e às vezes até violentamente, mas a resposta da igreja não é o ódio, a resposta da igreja não é o preconceito, a resposta da igreja é a paciência, é a perseverança, é anunciar com carinho, com respeito, mas também com fé e autoridade a todos os povos, seguidores de quaisquer religiões, que só a justiça, que só a salvação, que só a perdão de pecados pela fé em Cristo, pela fé no seu evangelho, pela fé no seu sacrifício. Disso não podemos deixar de falar. Aleluia, glória a Deus. Mas essa oposição é natural, seja de judeus ou não judeus, ela existiu e sempre existirá. Mas permaneçamos pregando o evangelho da graça, anunciando sem ódio nem ira o amor de Deus e a chance a todos os povos de que, enquanto houver vida e tempo, se arrependam e busquem em Cristo a justiça por meio da fé. E o texto continua dizendo, após relatar essa oposição, no caso dos judeus, no versículo 46, São Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Atenção, eu te constituí paz para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O mesmo Salvador que determinou que os apóstolos pregassem o seu santo evangelho em Jerusalém, por toda a Judéia, por toda a Samaria, conforme consta de Atos capítulo 1, verso 8, também determinou que esta palavra de salvação, que esta palavra de maravilha, que este conselho e exortação de Deus aos homens fosse levada também aos gentios. Agora, na nova aliança, depois que as promessas proféticas do passado se cumpriram em Jesus de Nazaré, agora na nova aliança, todos aqueles que são de todos os povos, a eles todos é estendida a justiça por meio da fé. E sempre os apóstolos, quando estavam diante de judeus ou não judeus, desde que seguissem a lei, eles citavam textos da anterior aliança, não porque fossem pregadores da anterior aliança, porque eram pregadores do evangelho, mas para que todos, judeus ou não judeus, apegados à lei, soubessem que todas as profecias se cumpriram em Jesus, e uma vez cumpridas as profecias, a nova aliança se estabelece como única e exclusiva pela qual nos aproximamos do Altíssimo, porque o próprio Cristo em Mateus capítulo 5 determinou e alertou dizendo: não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas, não julgueis, não penseis que vim anular a lei ou os profetas, não vêm destruí-los, não vêm abrogá-los, anulá-los, vêm para cumprir, porque nenhum jota ou tio da lei cairá sem que tudo seja cumprido. Mas graças a Deus, em Lucas 24, o próprio Salvador, após ressuscitar, declarou: era necessário que se cumprisse
tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Aleluia! Por isso os apóstolos e demais obreiros diante de judeus, ou não judeus, mas seguidores da lei, sempre citavam texto da anterior aliança, no propósito de trazer o real sentido, no propósito de revelar seu cumprimento integral em Cristo. Aleluia! Jesus de Nazaré é o cumpridor das promessas, é o Messias profetizado em Isaías 53 que morreria, é o Messias ressuscitado, profetizado, aleluia, no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, aleluia. E esta mensagem é para judeus e não judeus, apesar dos judeus terem reagido daquela forma, como todos os religiosos reagem diante do Evangelho a princípio com certa oposição, a palavra do Evangelho continua à disposição dos judeus, aleluia, da mesma forma que a palavra do Evangelho continua à disposição de não-judeus que não tenham apego nenhum à lei, como os que são descritos em Atos 19, que eram seguidores adeptos de Diana, que da mesma forma reagiram, se opuseram ao Evangelho, o rejeitaram, aleluia. A maravilha, a pregação da maravilha da justiça pela fé continua a mercê também, à disposição também dos não-judeus que não seguem religião alguma, porque a graça de Deus, o ano aceitável, o tempo chamado hoje, o tempo da reconciliação, continua à disposição tanto de judeus quanto de não-judeus. Aleluia, basta o que creia em Cristo no seu santo Evangelho. E o livro de Atos, capítulo 13, no verso 49, prossegue dizendo: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, a palavra do Senhor, a palavra da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho da promessa. Esta palavra foi anunciada por todos, pelos apóstolos a todos daquela região, e continua sendo anunciada a você, caro espectador. Creia no Evangelho que apresenta a nova aliança como meio pelo qual agora nos aproximamos de Deus, desde que cremos em Cristo, no seu sacrifício e no seu Evangelho, como a palavra de Deus que agora vigora. E o texto prossegue dizendo no verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O texto é bem claro que São Paulo e São Barnabé sacudiram o pó dos próprios pés contra aqueles judeus. Aqueles judeus não quiseram ouvir o Evangelho, aqueles judeus se opuseram à pregação do Evangelho. Isso não significa que Deus tenha rejeitado a todo Israel, a todo o povo judeu. Não, caro espectador, o favor divino continua à disposição de todos aqueles que procederem, tanto dos judeus como dos demais povos, tanto dos adeptos da lei, como também dos adeptos de quaisquer outra religião. Não importa, o favor de Deus continua à disposição de todos. Bastam que todos, ouvindo o Evangelho da graça de Deus, creiam que Cristo é o cumpridor das promessas. O santo apóstolo Paulo e o São Barnabé, diante daquela multidão,
aquela sinagoga, anunciaram Jesus de Nazaré como cumpridor das promessas. Por isso citaram textos da anterior aliança àqueles judeus e não judeus prosélitos, para que todos soubessem que Jesus de Nazaré era o prometido. Aleluia! Deus continua de braços abertos a todos que dentre todos os povos, ouvindo a palavra de maravilha, ouvindo o evangelho da promessa, se convertam a Cristo, ao seu evangelho, à sua nova aliança. Aleluia! Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança, há judeus e não judeus prosélitos. Agora na nova aliança, aos seguidores de quaisquer religião, aos seguidores de quaisquer religiões e a quem não segue religião alguma, agora na nova aliança, a todos se dispõe, se disponibiliza a salvação pela fé, a justiça pela fé. Respondemos qualquer oposição com amor, paciência e misericórdia, porque te amamos, caro espectador. Aleluia! Seja qual for seu Deus, seu livro sagrado, seu profeta, seu mediador, seu templo, suas obras religiosas, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha apoiar sua fé, sua esperança apenas em Cristo e no seu Evangelho, porque Cristo já pagou o preço da salvação com a sua morte. Cristo é o cumpridor das promessas. Por isso, textos da anterior aliança foram citados em algumas pregações dos apóstolos a judeus ou a gentios prosélitos, para que todos saibam que tudo se cumpriu em Cristo, e por isso agora é sua aliança e seu evangelho que vigoram e devem ser anunciados a todos, para que todos descubram a justiça pela fé. Venha para a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém?